Quando pensamos em personagens desrespeitados em Tekken e jogados completamente de lado, é impossível não pensar no incrível Paul Phoenix, um lutador americano extremamente poderoso que, infelizmente, foi transformado em um alívio cômico após Tekken 3. Em Tekken 8, isso não foi o contrário, pois a história dele está aterradora para o nosso garoto. Mas hoje, além de falar disso, nós vamos falar dos dias de glória de Phoenix. Então, vamos analisar a história, poderes, força e velocidade de um dos maiores admiradores de Polnareff, junto a Benimaru. Paul é um indivíduo deveras interessante, mas além de tudo, super confiante e nunca duvida de si mesmo. E pra ser sincero, Paul é um cara que realmente fala muito, mas que também realmente faz o que diz em combate. Porém, fora desse ambiente, esse excesso de confiança tende a dominar a sua razão, muitas vezes deixando Paul em situações difíceis e embaraçosas. Porém, essa atitude impetuosa permaneceu consistente ao longo do tempo. E ainda assim, ele entra em torneios se esforçando para provar que é o mais durão do universo. E Paul não diz isso de forma hiperbólica, ele diz isso literalmente. Ele realmente quer ser o mais durão do universo. Ele é um cara temperamental, barulhento, imprudente e um tanto carecido de intelecto. No entanto, Paul é um cara muito honesto e nunca faz nada por malícia. E sua personalidade exuberante mostra suas outras qualidades e torna ele um cara bem fácil de conviver. Paul considera Kazuya Mishima, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, como seu rival supremo. E derrotar ele seria algo excelente. Mas o grande problema é que Kazuya não liga a mínima para Paul Phoenix. Paul compartilha de uma profunda amizade com seu melhor amigo Marshall Law. Law, inclusive, geralmente é visto como um mentor ou conselheiro de Paul, e a dupla tende a acabar em circunstâncias no mínimo bizarras às vezes. Paul também é amigo do filho de Marshall, Forrest Law, e também é amigo do incrível boxeador Steve Fox. Mas o grande pecado de Paul, e até de Law, é que muitas vezes ambos estão praticamente falidos e precisando desesperadamente de dinheiro, levando a entrar em torneios para ganhar o prêmio em dinheiro e quitar sua dívida. Sem contar que ele trabalhou até de segurança para ganhar um din-din rápido. As travessuras e esquemas de enriquecimento rápido de Paul e Law são bem conhecidos entre o elenco de Tekken, e muitos personagens zoam ambos por seu comportamento absurdo. E aqui vai algo que vai surpreendê-los. Mas Paul Phoenix tem muitas semelhanças com o personagem de Street Fighter, Ken Masters, que também tem um vídeo aqui no canal. Ambos são artistas marciais americanos com cabelos loiros e usam kimono vermelho rasgado e luvas marrons de karatê. Só que no caso de Ken, ele ainda é mais japonês do que americano. Mas enfim, ambos têm melhores amigos e rivais descendentes de asiáticos. Ken Masters tem Ryu, enquanto Paul tem Marshall Law. Além disso, o penteado de Paul em sua roupa alternativa em Tekken 4 é semelhante e pode ser personalizado em jogos posteriores para se parecer com o próprio Ken Masters. Um dos dubladores de Paul, Jameson Price, também dublou Heihachi Mishima em Tekken Blood Vengeance e até em Street Fighter Cross Tekken. Paul atualmente tem o maior número de partidas oficiais no torneio do Rei do Punho de Ferro, com um total de 5. Suas partidas contra Kuma nos 2 primeiros torneios e suas 3 contra o segundo Kuma nos 3 torneios seguintes. Embora Jin tenha o maior número de lutas no geral, suas lutas contra Heihachi e Kazuya em Tekken 4 foram fora do torneio, deixando Jin com um total de 4 lutas oficiais. Ou seja, lutas que nós canonicamente sabemos que aconteceram. Outra piada recorrente que vocês vão ver muito é a obsessão de Paul em quebrar paredes com um soco, que foi vista pela primeira vez em seu final de Tekken 1, onde ele quebra uma parede de tijolos com um desenho
se é que pode ser chamado assim, de seu rival Kazuya Mishima. Isso foi mais tarde imitado no final de Tekken 2 de Kuma I, onde Kuma quebra uma parede semelhante com um desenho de Paul. O final de Tekken 5 do mesmo apresenta uma parede com uma imagem bem grosseira de um alienígena, que aparentemente era o novo inimigo de Paul Phoenix. Em Tekken 6, ele aparece como um chefe do modo cenário e ele entra na luta mais uma vez, adivinhem, quebrando uma parede. Finalmente, em Tekken 7, Paul tenta intimidar seu oponente quebrando uma parede de tijolos como uma de suas animações de introdução. Sem contar que, de acordo com a cânone atual, Kazuya Mishima e Kuma II foram os únicos dois personagens que derrotaram Paul em um torneio. Isso significa que, de fato, ele pode ser considerado um dos lutadores mais poderosos ou mais durões do universo Tekken. Isso significa que sua afirmação de ser o mais forte não é por nada. Em termos de puro estilo, Paul é uma peça advinda direto do seu tempo. Em Tekken 1, ele tem sua lendária roupa similar à de Ken, só que com o cabelo de Polnareff. Ele usa luvas de combate pretas ou marrons e protetores de pé da mesma cor. Se você entrar no jogo como Player 2, vemos a famosa roupa de motociclista de Paul, e essas são as mesmas até Tekken 4. Em Tekken 3, a roupa de motoqueiro é bem mais detalhada, e a caveira na jaqueta é muito mais visível. Em Tekken Tag Tournament, temos uma visão mais detalhada da roupa clássica de Paul Phoenix, assim como sua roupa de motoqueiro, e as variações de cor das duas que, sinceramente, não são ruins. Mas a roupa de motoqueiro azul, na minha opinião, não combina muito com Paul. Em Tekken 4, Paul tem dois trajes que você pode jogar e outra que somente aparece no seu final. E ali ele é uma completa cópia de Ken Masters. O primeiro traje jogável é Paul com uma camisa branca e seu kimono que está para baixo. E ele não usa mais seus protetores de pé. Ele usa duas botas pesadas. Imagine tomar um chute dessas botas. O segundo traje é uma roupa extremamente casual, onde Paul está com o cabelo para baixo, lembrando muito Ken. Essa roupa não tem muito estilo e é bem básica, mas a roupa onde ele parece a cópia de Ken, que é no seu final, é 100% estilo. O rabo de cavalo e o terninho, além de fazer ele parecer Ken, o faz parecer um personagem de Yakuza. E se isso for dito para você um dia, leve como um elogio, porque os personagens de Yakuza são o cúmulo do estilo. O estilo de luta de Paul, apesar de parecer uma luta focada diretamente em golpes, na verdade, seu estilo de luta canônico é uma arte marcial baseada em judô, mas totalmente modificada por Paul. Seu estilo tem muitos elementos de outras artes marciais, incluindo elementos de karatê, que é visto em vários golpes, e até mesmo Baji Quan, visível em suas variações de chutes e ataques de ombro para trás. O estilo de luta de Paul provavelmente sofreu mais mudanças após o treinamento cruzado com seus parceiros de treinamento de longa data, Marshall e Forrest Law. Seu estilo de luta também pode ser interpretado como sendo o judô de velha guarda, especialmente o judô antes do Atemiwaza, ou técnicas de golpes serem removidos. O engraçado é que, apesar de ser uma arte modificada do judô, Paul é um lutador extremamente focado em golpes e é muito proficiente nisso. Eu ainda ouso dizer que Phoenix é um dos lutadores com o estilo de luta mais agressivo em Tekken, tanto em gameplay quanto lore. Além de ter socos poderosos, seus chutes são alucinantes para quem os leva. As técnicas incríveis que Paul tem no seu arsenal incluem o Mortar Punch, Hammer of the Gods, Demolition Man, Quick PK Smash, Shredder, Juggernaut e Bulldozer. Seus combos de 10 hits demonstram a brutalidade e poder dos golpes de Phoenix. Ele alterna entre chutes e socos incessantes, para no fim usar seu famosíssimo socão, ou Burning Fist, que é o verdadeiro golpe de Paul. Com o incrível Burning Fist, Paul concentra todo o seu ki e força monstruosa no seu punho,
e dá um soco assustador que na gameplay tira metade da vida. Ele pode usar essa técnica normalmente, ou no seu Rage Art ou Rage Drive, um soco monstruoso. E se você acha esse soco impressionante na gameplay, saiba que na lore ou na história, a parada é 1000 vezes mais forte. Os combos de 10 hits geralmente acabam com o socão, o que não proporciona chance alguma do inimigo reagir, tanto durante a lore ou história. E o fato de ele nunca ter sido derrotado, com exceção de Kuma e Kazuya, nos mostra que Paul é de fato um figurão em Tekken. Com isso, podemos ver que em termos de golpes e pura brutalidade marcial, Paul é o cara. Mas e quando se trata de judô? Paul tem agarrões bem absurdos como o Over the Shoulder, Shoulder Pop, Dragon Screw, Fall Away. Alguns desses golpes são golpes reais de judô, o que nos mostra que a atenção aos detalhes e o fato das artes marciais em Tekken serem gravadas por pessoas reais, como o caso dos Mishimas, é algo para impressionar qualquer um, e o quão longe os desenvolvedores vão para tornar os golpes bem fiéis à realidade. Acredito que nesse ponto seja inegável dizer que Paul Phoenix é um artista marcial mestre, porém ainda não vimos a totalidade do seu poder. Vamos analisar sua história e ver até onde o buraco do coelho nos leva no quesito do poder de Phoenix. Paul Phoenix é o nosso tão querido lutador americano, cujo espírito de batalha foi aceso pela primeira vez ao assistir Willie Williams, o matador de ursos, ou Bear Killer Willie Williams. Só que, apesar de tudo que eu falei anteriormente, Paul sempre foi meio que um vagabundo e não tinha uma carreira real. E ao invés disso, ele sempre tentava ganhar dinheiro lutando nas ruas e trabalhando ocasionalmente como segurança, enquanto perseguia sua verdadeira paixão, ser o lutador mais forte ou durão de todo o universo. Paul treinou com Marshall Law, que viria a se tornar seu bom amigo, e até mesmo com o próprio Lee, sem contar que todas as lutas sérias que ele teve até então, ele permaneceu invicto em batalha. Isso, é claro, até que ele lutou contra Kazuya Mishima e empatou antes de Tekken 1. Após ter empatado com o Mishima, Paul ouviu o anúncio do torneio do Rei do Punho de Ferro e entrou lá, vendo isso como uma oportunidade de enfrentar seu rival e provar que ele é o melhor. Durante o torneio, Paul derrotou um urso chamado Kuma, mas não conseguiu derrotar Kazuya quando eles lutaram. Porém, foi dito que a luta entre os dois durou horas, um grande feito para Paul, mas ele acabou perdendo por pouco. 2 anos depois de sua derrota pelas mãos de Kazuya, ele novamente ouviu a notícia sobre o torneio. Sem pensar 2 vezes, Paul entrou e novamente dominou quem ele enfrentou e derrotou com sucesso Kuma. Mas seus objetivos acabaram sendo frustrados, porque o tráfego nas rodovias japonesas acabaram impedindo ele de chegar ao local a tempo, o que acabou resultando em sua desistência no torneio. Um verdadeiro desperdício, mas em Tekken 3 eles iriam redimir Paul em partes. Com certeza ele deve ter ficado incomodado por não poder enfrentar Kazuya. E o pior de tudo é que ele teve que esperar quase 20 anos por uma terceira chance de provar seu valor. E quando recebeu o convite para outro torneio do Rei do Punho de Ferro, ele aceitou imediatamente. Paul lá conheceu o filho de seu bom amigo Marshall Law, conhecido como Forest Law, e inclusive convenceu o filho dele a entrar no torneio, o que acabou deixando Law enfurecido. No torneio, como antes, Paul dominou todos que tiveram a audácia de ficar diante dele, incluindo Kuma II, ou Kuma II, o filho do primeiro Kuma, que Paul derrotou no torneio anterior. Mas a sua maior vitória e o momento onde os desenvolvedores e os escritores realmente colocaram respeito no nome de Phoenix foi quando ele derrotou Ogre, o deus da luta. Sim, canonicamente, Paul derrotou a primeira forma de Ogre, que nesse momento tinha derrotado e absorvido o Ki e habilidades da maioria dos maiores e mais poderosos lutadores da franquia.
e nem mesmo Jun Kazama conseguiu derrotá-lo. Podemos dizer que Ogre era fora do sério, e Paul deitou o monstro. Porém, eles acabaram zoando o nosso querido, pois Paul não sabia que Ogre tinha uma segunda forma, e virou as costas e voltou para casa acreditando ser vitorioso. Mas Ogre acabou se transformando logo depois, e quem venceu ele verdadeiramente foi ninguém menos que Jin Kazama. Sentindo-se enganado, Paul começou a dizer a todos que ele era o verdadeiro vencedor do terceiro torneio. Mas as pessoas acabaram pedindo provas, e como ele não tinha, elas se cansaram de ouvir isso, e o dojo que Paul havia estabelecido faliu devido à falta de alunos. Quando Paul soube do quarto torneio do Rei do Punho de Ferro, ele entrou buscando sua vitória há muito esperada e que escapou de suas mãos no torneio anterior. Ele também estava ansioso para ter outra revanche com Kazuya, que agora foi revelado estar vivo. Mas infelizmente para Paul, dessa vez ele perdeu uma luta para Kuma II. Pensem em um urso que seria um predador apex da natureza. E para vocês terem uma pequena ideia que esses ursos não são só ursos comuns, eles foram treinados diretamente por Heihachi Mishima, no caminho das artes Mishima. Então pensem em ursos bolados. Paul, depois de ter sido humilhado, volta a treinar com determinação renovada. Quando o anúncio de um quinto torneio chegou a Paul, seu espírito de luta estava queimando mais do que nunca. Então, além de Paul vencer todos que enfrentou no torneio, ele ainda conseguiu sobrepujar Kuma II com sucesso. Mas a luta acabou cobrando seu preço, e Paul ficou exausto demais e foi forçado a desistir do torneio. Nesse ponto, Paul está quase completamente pobre. Logo depois de tudo isso acontecer, o sexto torneio do Rei do Punho de Ferro foi anunciado, e com o pouco dinheiro que tinha, Paul se inscreveu. Mas ele percebeu que seu grande erro no passado foi buscar a vitória sozinho. Ele então se juntou ao seu velho amigo Marshall Law para tentar ganhar o prêmio em dinheiro juntos. Law também trouxe Steve Fox para a equipe, mas infelizmente o trio não ganhou o prêmio em dinheiro. Logo depois, Marshall perguntou a Paul se ele conhecia alguém que pudesse liderar o dojo Marshall enquanto ele lidava com algumas questões financeiras. Paul disse que administraria o dojo para o amigo, mas Marshall recusou educadamente, sabendo que Paul provavelmente iria fazer o dojo falir em dias. Paul acabou entrando no sétimo torneio do Rei do Punho de Ferro e queria novamente enfrentar Kazuya, que nesse ponto do campeonato já era muita areia para o caminhãozinho dele. Mas ainda tinha Kuma II, que ele realmente queria enfrentar de novo. Porém, ele acabou enfrentando ninguém menos que a Panda, e aparentemente derrotou ela, mas não se sabe ao certo. Em Tekken 8, Paul Phoenix continua sua jornada como o lutador de artes marciais de sangue quente, que pretende ser o mais durão ou o mais forte do universo. Ele entrou no sétimo torneio do Rei do Punho de Ferro com os olhos no prêmio em dinheiro exorbitante, mais certo do que nunca de que dessa vez ele conseguiria reivindicar sua vitória. Mas o torneio acabou sendo suspenso porque o organizador acabou desaparecendo. É dito oficialmente que Paul recebeu apenas uma fração do dinheiro da luta com qual ele contava, o que acabou mergulhando ele ainda mais em uma vida de miséria. Então, possivelmente, ele venceu Panda. Em Tekken 8, é dito que Paul está no seu limite financeiro, e tudo o que ele podia fazer era apostar que no próximo torneio ele seria capaz de receber uma compensação suficiente. Para tanto, ele prometeu dividir seus próximos ganhos com seu bom amigo Marshall Law de novo. A dupla se escondeu nas montanhas por uma imensa sessão de treinamento, a fim de se preparar para o torneio. E possivelmente eles até encontraram Feng lá, o qual Law não conseguiu nem ferir. Já Paul conseguiu nocauteá-lo por alguns segundos. Agora, para falarmos de sua força e velocidade, eu vou ter que mencionar algo que é bem comum dos meus vídeos. Eu sempre acabo parecendo um papagaio falando a mesma coisa, só que para diferentes personagens.
Como eu disse no vídeo de Kazuya e Jin, só que alguns personagens não realizaram feitos insanos, mas acabaram lutando contra personagens que fizeram tal feito. Então ele, por consequência, é escalado junto, e esse é justamente o caso de Phoenix. Paul, até antes de Tekken 1, já era um lutador consagrado em seu próprio mérito. E todas as lutas que ele teve, ele permaneceu invicto, até, é claro, Kazuya. Mas mesmo contra o Mishima, na sua primeira luta ele conseguiu empatar com o mesmo. E na sua segunda luta, durante o torneio do Rei do Punho de Ferro, a luta foi tão lendária que levou Kazuya ao limite, e ambos lutaram um contra o outro por horas. Se isso não é um verdadeiro testamento a Paul, eu não sei o que é. Vale a pena lembrar que Kazuya e Heihachi são relativamente comparáveis um ao outro nesse ponto do campeonato. Mas como sabemos, Heihachi parou de treinar em Tekken 1 porque simplesmente não havia ninguém para desafiá-lo nesse ponto. Até que, é claro, a realidade bateu de frente com ele em forma de seu filho, que o jogou de um penhasco com um sorriso no rosto. Heihachi, antes de Tekken 1, já era capaz de lutar e derrotar usuários do gene demoníaco, como fez com Kazumi. Apesar de eu não achar que Kazumi seja comparável a Kazuya em Tekken 7, o laser dela deve possuir uma velocidade aproximada ao dele na forma base. E sabemos que, na base, Kazuya destruiu um satélite em uma altitude de 39.999 km da Terra, em 0,67 segundos, como eu disse nos outros vídeos. E todos os usuários do gene demoníaco possuem esse tipo de ataque. E se fizermos o cálculo da velocidade que o laser tinha para alcançar o satélite, chegamos ao absurdo resultado de 19% da velocidade da luz. Heihachi, quando era novo em Tekken 7, conseguiu não só lutar contra Kazumi tranquilamente, como também desviar desses lasers. E eu sei que vocês devem estar achando que o auge de Heihachi era quando ele era novo, porém, o verdadeiro auge dele é em Tekken 7, pois após sua derrota em Tekken 1, Heihachi treinou mais do que nunca e ficou muito mais poderoso. E conforme os jogos foram passando, ele foi ficando mais e mais forte, até que, eventualmente, ele foi capaz de enfrentar o True Devil de Kazuya. Então o verdadeiro auge dele é em Tekken 7. E falando em Tekken 7, Heihachi desvia casualmente de um desses lasers de Kazuya. Então eu não vejo por que não escalar Heihachi ao laser base de Kazuya, e até mesmo Paul. E como estamos falando de lutadores e não velocistas que correm em volta da Terra, eu posso dizer que por Paul ter lutado tão bem contra Kazuya em Tekken 1, e provavelmente lutaria bem contra ele em sua forma base em Tekken 2, ele teria uma velocidade em combate, ou seja, golpes, reações e movimentos a curto prazo, de aproximadamente 19% da velocidade da luz. Uma velocidade relativística, um completo absurdo, fazendo ele ser mais rápido que muitos no universo de Tekken, e mostrando que de fato ele tem o potencial para ser um dos mais rápidos de toda a franquia. Mas em termos de puro combate, Paul novamente não tem muitos feitos, mas ele é superior a muitos personagens que realizaram feitos incríveis. E infelizmente, o Paul que vemos hoje, a partir de Tekken 4, é inferior a ele mesmo quando estava no auge da força. Quando ele estava no auge, ele empatou com Kazuya em uma luta que fez ambos irem ao limite por horas, e só perdeu por muito pouco, e conseguiu derrubar com suas próprias mãos o deus da luta, Ogre. E a luta foi justa e porradaria franca, nenhum truque, somente trocação de golpes. Apesar de tudo, a primeira forma de Ogre era muito poderosa, e até mesmo personagens muito inferiores a ele já realizaram feitos colossais. Para começar bem por baixo, no final de Jack 2 em Tekken 2, ele é acertado por um laser de satélite que dispersa nuvens enormes quase do tamanho de uma pequena ilha, antes de focar e acertar diretamente nele, desativando o robô. As séries posteriores de Jack já não seriam afetadas por essa potência do laser, e isso é 100% corroborado
quando vemos o final de Gunjack, que foi capaz de fazer um escudo que resistiu a um laser tão poderoso que a explosão tinha um raio destrutivo com uma altura superior a uma cadeia de montanhas e foi se expandindo bastante. Facilmente um ataque a nível de afetar cidades inteiras. E até alguns Jack 4 podem destruir o pico de uma montanha ao se autodestruir e afetar temporariamente Heihachi em Tekken 5. Consigo ver também Ogre sendo superior a Jack 6, que pode destruir um meteoro do tamanho daquele que matou os dinossauros. E só para uma referência, eu estou usando o impacto de alta energia cinética de um asteroide que estava a 20 km por segundo, com 10 km de largura, e causou uma alta liberação imediata de energia. Então, o que eu uso aqui como mensuração é a energia cinética da rocha aliada à sua velocidade. Quando eu estou falando que Jack 6 pode destruir um meteoro que na sua colisão pode gerar uma energia capaz de dizimar um país considerável, se diz ao fato do peso e a velocidade. Então, a todo momento, se ele colidisse com qualquer objeto, a energia cinética seria liberada e o impacto seria devastador. É dito que o asteroide estava com uma velocidade de 20 km por segundo e tinha pelo menos 34 bilhões de toneladas. Então é só fazer o cálculo de energia cinética. Especialistas dizem que a energia cinética foi de 72 teratoneladas, o suficiente para destruir um país consideravelmente grande. E como ele acabou colidindo com a Terra, que é um planeta extremamente complexo, acabamos vendo os efeitos adversos que ele causou. O resultado de 72 teratoneladas vem diretamente do Boletim da Sociedade Geológica Americana, que diz que esse asteroide carregava consigo a energia de 300 sextilhões de joules, que equivale a 71,70 teratoneladas. Mas vamos dizer 72. Na minha opinião, Ogre é superior a um Jack 6, fazendo com que Paul tenha punhos que podem ferir inimigos nesse calibre. E vocês devem estar se perguntando o porquê de usar um feito de um jogo supostamente não canônico. Para mais informações, eu sugiro assistir o meu vídeo de Jin ou de Kazuya, pois lá eu entro em muito mais detalhes. Mas em resumo, a franquia Tag Tournament, especialmente Tag 2, tem conceitos que foram canonizados em Tekken 6 e 7, como o primeiro encontro de Asuka e Feng, onde ele tinha machucado o pai dela, a história de Steve e o encontro dele com a mãe de Léo, que só tinha acontecido em Tag 2. A cena final de Kazuya no final de Tekken Tag Tournament 1 é mostrada diretamente em Tekken 7. JC é confirmada como canônica e ela só existia em Tag Tournament. Então eu diria que enquanto algo não interferir com os jogos da linha principal, é canônico, especialmente porque em Tekken 6 é dito que os Jacks são ditos de dominar nações inteiras e poder causar destruições a esse nível. Devo ainda dizer que há um conceito muito mal interpretado no meu canal, que acontece quando eu digo que algum personagem pode ferir oponentes no nível X, Y e Z. Logo, algumas pessoas pensam que eu estou falando que ele pode destruir a mesma coisa com um soco, o que não é o caso. Você não precisa destruir um país, planeta ou multiverso se a outra pessoa que você feriu já fez isso. A verdade é que para os escritores é muito melhor fazer os personagens usarem energias condensadas com a mesma potência, só que em um ponto menor. Pensem comigo. Por que o escritor vai querer destruir a Lua se ele pode dizer que os punhos de um personagem são tão fortes que poderiam destruir a Lua e tem essa energia? Nenhuma história iria ter graça se um personagem destruísse o universo que ele está tentando defender a cada segundo. Não iria ter risco ou recompensa. Vemos personagens que podem afetar macrocosmos em Dragon Ball, mas em suas lutas mal destroem pedras ou outras coisas menores. Ou até mesmo entidades cósmicas como Orochi, que com um espirro poderiam obliterar a Terra e afetar todo o espaço e tempo. Mas não é assim que funciona. Por quê?
porque não podemos aplicar as nossas regras no mundo dos autores. Em geral, a ficção ignora diversas leis da física, e tentar aplicar sentido em um mundo imaginário totalmente do autor não é algo muito honesto. Eu só tento mostrar a informação a vocês e colocar o meu giro nisso, sendo o mais fiel possível à visão original do autor. Compreendem? Mas é claro que essa é apenas a minha opinião. Enfim, Poe no seu auge está nesses níveis, mas posteriormente ele ficou muito mais fraco. Mas não tanto assim, porque ele ainda pode lutar com personagens como Fengwei e Brian Fury. Podemos dizer que Poe no seu auge era um completo monstro e um oponente e tanto, até mesmo para os Mishimas. Isso é claro, antes que o gene demoníaco começasse a se tornar a norma na série. É de um lugar de grande tristeza que eu digo que Poe foi destruído a partir de Tekken 4. E espero que em Tekken 8 eles deem uma redenção ao nosso garoto, pois ele é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo se você curtiu. E um muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka e Dani. Muito obrigado pelo apoio incrível. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.